pessoal, tudo bem? Estamos aqui, ó, Saulo Formiga, Geografia e Atualidades, preparado para mandar muito bem aqui no Enem e no Paz UEMA com você. Então a gente escolheu aqui algumas questões e se você está acompanhando o nosso canal aqui na plataforma Gonçalves Dias, você já sabe que a gente tem muito mais aulas para vocês até bem pertinho do Enem. Não esquece que vão ter várias lives também pontuadas, então acompanhe, ative o sininho para que você tenha todas as notificações dia após dia aqui no nosso YouTube. Um grande trabalho da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Estado do Maranhão. Bem, uma grande equipe sempre disposta a te ajudar a conquistar essa vaga na universidade. Vamos lá? Vamos para as questões de Geografia e Atualidades? Olha só. Questão 33 do Enem 2023, o Enem de ontem praticamente, ó, tá quentinho. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originário da língua sânscrito, comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessas cordilheiras as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos, que contam com altitudes bem maiores que 7.000 metros. O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada mais, nada menos que 8.848 metros de altitude e continua crescendo, aproximadamente 0,8 milímetro a cada ano. Você sabe por que o Everest continua crescendo? Você sabe por que ali eu tenho os pontos mais altos da Terra concentrados em um só lugar? Bem, se você lembra bem da aula de Geografia Física, mais especificamente de Geomorfologia, ali na produção dos agentes internos do relevo, você sabe do que eu estou falando. São 3 os agentes internos do relevo. Eu tenho o tectonismo, que tem a ver com o movimento das placas tectônicas. Eu tenho o vulcanismo, que já diz tudo, né? É a atividade vulcânica, as erupções vulcânicas. E eu tenho os abalos sísmicos, que são os nossos tradicionais terremotos. Bem, estão entrelaçados entre si e claro que o mais intenso de todos esses 3 são os movimentos tectônicos, ou seja, o movimento das placas tectônicas. Eu vou lembrar aqui rapidinho, vou refrescar a tua memória, mas um dos últimos grandes acontecimentos da Terra quanto a essa questão das placas tectônicas foi em 2011, quando lá no Pacífico, 2 placas do fundo do Pacífico se chocaram e uma dessas placas subiu 15 metros. Quando ela sobe esses 15 metros, ela cria uma energia dissipada tão grande que formou um dos maiores terremotos da história. A gente atingiu mais ou menos algo em torno de 9,7 graus na escala Richter. E isso ecoou por toda a região do Pacífico. Eu estou falando de tsunamis que varreram a costa do Oceano Pacífico e chegaram até a costa africana, só para você ter uma ideia. Na costa da América do Sul, na região do Peru, nós também tivemos sequelas. Menos intensas, mas ainda assim tivemos sequelas. Mas ninguém mais sofreu do que o Japão. O Japão foi invadido por essas águas, a Indonésia também, e claro, a gente teve um saldo de mortes muito grande. Na verdade, centenas de pessoas até hoje nunca foram sequer encontradas, né? Então veja, é um dano colateral da dinâmica ambiental muito forte em regiões tão populosas como a região do Pacífico. Mas veja, ó, qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Ou seja, quem criou a Cordilheira dos Andes? Bem, a gente falou que são 3 os agentes internos. E o mais intenso deles é o tectonismo. Então tu já sabe que a Cordilheira dos Andes é resultado do movimento das placas tectônicas. Vamos lá, vamos saber se você está afiado. Quantos são os movimentos das placas tectônicas? 3, exatamente. Eu tenho um movimento convergente, que é o choque de placas. Eu tenho um movimento divergente, que é o movimento de separação das placas, como o caso da placa sul-americana, que está o Brasil, e a placa africana. E eu tenho a placa de transformação, ou a placa chamada de movimento tangencial, que é o que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu tenho um movimento tangencial, que é um movimento meio que lateralizado. Não gera nem separação, nem choque. E ele é um dos mais, vamos dizer assim, os menos agressivos, menos agressivo dentre os 3. Se eu for falar da Cordilheira dos Andes, na região ali do Sudeste Asiático, eu estou falando da colisão de 2 grandes placas tectônicas, sendo uma continental e a outra oceânica. O choque das duas, movimento convergente, gerou o que nós chamamos de zona de subducção. Uma das placas mergulha para que a outra use de... Opa,
Uma das placas mergulha para que a outra use de pontapé. Então ela consegue se erguer, chamado de soerguimento das placas tectônicas. E dessa forma, a gente tem o nascimento de uma cordilheira. Lembrando que cordilheira é um conjunto de montanhas, são vários picos, exatamente por conta da energia dissipada nessa construção. Então não é derramamento de lava vulcânica, isso até acontece no encontro entre África e América do Sul, no caso Brasil. Ali no meio do Oceano Atlântico nós temos a dorsal meso-oceânica, que é uma elevação do fundo do mar que ocorre devido à lava vulcânica. B, o encontro de placas tectônicas, você pode colocar do ladinho do seu material. Movimento convergente do tipo subducção. Ação do intemperismo? Não, o intemperismo vai falar de desgaste. E nesse caso é uma típica consequência dos agentes externos do relevo. Sedimentação de erosão eólica, também falso, tá? Eu não tenho essa sedimentação, nesse caso é um agente externo, especialmente os ventos. E letra E, derretimento das geleiras glaciais, também uma ação do intemperismo. As geleiras ao derreterem viram água e essa água lava a montanha, fazendo com que haja, portanto, a retirada de material. Portanto, pode marcar sem medo. Letra B de bola, questão de nível fácil. Eu tenho certeza que você mandou muito bem nessa questão. Próxima. A migração tem sido objeto de um intenso debate político nos últimos anos. Ao analisar o impacto econômico da migração nos países anfitriões, é constatado que, de modo geral, a migração aumenta o crescimento econômico e a produtividade nesses países. Olha só. A migração aumenta o crescimento econômico e a produtividade nesses países. Nas economias avançadas, os imigrantes aumentam a produção e a produtividade, tanto no curto como no médio prazo. Um aumento de 1 ponto percentual no fluxo imigratório em relação ao total do emprego aumenta a produção em quase 1%. Então perceba, ó, 1 ponto percentual de aumento de presença de imigrantes tem aumentado em 1 ponto. Olha só, em 1% a produtividade desses países. Então ele está dizendo o seguinte, ó, quanto mais imigrantes a gente recebe, maior é a capacidade produtiva da nossa cadeia econômica. Então, antes de qualquer coisa, é bom a gente lembrar algumas coisinhas. Primeiro, quando você fala de imigração, é bom distinguir isso de emigração, ok? O migrante é todo aquele que sai do seu local de origem, ok? É o migrante. Só que quando ele sai, ele é chamado de emigrante. Quando ele sai do Brasil e vai procurar refúgio em um outro país, para o Brasil, ele que saiu é um emigrante. Lá para o país que está recebendo este seu brasileiro, ele é um imigrante. Então todo mundo que entra no teu país, imigrante. Todo mundo que sai do teu país, emigrante. Não esquece isso. E o crescimento migratório é um tema muito estudado no mundo hoje e aqui no Brasil é o censo demográfico que faz essa avaliação. O Brasil, inclusive, tem uma divisão de imigrações ao longo de fases, inclusive afetados diretamente pelas políticas nacionais e também pelas influências globais, como as guerras mundiais. Tá? Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu muitos europeus, ainda mais por conta das políticas internas que existiam aqui, como na época de Vargas. Então, olha só, para além disso que a gente está falando aqui, que são os conceitos básicos, falar de imigração é falar também hoje de xenofobismo, que é um tema importante para vocês. Vocês têm que dominar esse tema, tá? Principalmente pensando numa possível redação. O xenofobismo significa uma aversão a tudo aquilo que é diferente da minha identidade. Não necessariamente significa uma aversão ao estrangeiro, mas aquele que é diferente, que pensa diferente. Só que comumente, no meio acadêmico, a gente discute o xenofobismo especialmente voltado aos imigrantes. Então é um país ou um grupo de pessoas de um país que não enxerga com bons olhos a entrada dessas pessoas estrangeiras. Os brasileiros, por exemplo, têm sido vítimas de muitos ataques em Portugal e até mesmo nos Estados Unidos. Vários exemplos já foram citados aí mundo afora. Em Portugal, nasceu agora muito recentemente um movimento, inclusive, que é completamente contrário à presença dos imigrantes, em particular os brasileiros. Por quê? Porque a quantidade de brasileiros que têm procurado Portugal para tentar a vida, vamos dizer dessa forma, tem crescido bastante. E aí, com a presença dos brasileiros de uma forma muito comum,
ele acaba se tornando uma pessoa não grata por conta da competição que isso acaba estimulando. Uma competição em função do mercado produtivo, tá ok? Então toda vez que o país passa por uma crise econômica e os empregos passam a ser mais competitivos, este morador local normalmente olha o imigrante, o estrangeiro, como um competidor, inclusive desleal. Porque as pessoas que vão mudar de país em busca de melhores condições de vida, normalmente acabam indo com mais dedicação ao trabalho do que o nativo. E é isso exatamente que o texto traz pra gente, ok? Então veja, ó, conforme o texto, os imigrantes contribuem em qual aspecto nos países mencionados? Bem, ele está falando que, olha só, quanto maior é o percentual de fluxo migratório para o país, maior é a capacidade de produção. Então ele está falando que o imigrante ele vai impactar diretamente na capacidade produtiva dessa cadeia econômica. Então ele está falando de economia. É só você procurar nas alternativas qual delas fala especificamente do incremento econômico. Letra A, integração da cultura da nação. Ele não toca na questão cultural em momento algum. Ele fala de mercado produtor. B, ampliação da tolerância religiosa. Muito menos religião. Não tem nada no texto que te leve a crer algo relacionado com a crença. C, desenvolvimento de serviços manuais. Ele fala de cadeia produtiva e não especificamente de trabalho manual. Fomento de auxílios governamentais. Nesse caso, ele está falando de benefícios. Que os imigrantes solicitam benefícios ou algum tipo de crédito popular. Nesse caso, também nada mencionado no texto. Sobra a letra E, ó. Dinamização do mercado de trabalho. Quando eu recebo imigrantes, olha aqui, ó, a cada 1 ponto percentual de aumento no fluxo imigratório do país, eu tenho um aumento relacionado de quase 1% na produção. Então ele está falando que quanto mais imigrantes, mais robusto é a capacidade produtiva do mercado de trabalho e com isso a economia começa, portanto, a crescer. Então, nesse caso, o texto enquadra muito bem o imigrante como algo positivo. Como algo positivo, é aquilo que a gente falou agora. Esse imigrante ele vai atrás de melhores condições de vida. Então, nesse caso, a missão dele nessa migração é reconhecidamente produzir. Ele quer levantar fundos para muitas vezes enviar para a família que ficou no país de origem ou quer criar um patrimônio para poder buscar essa tão sonhada qualidade de vida no futuro bem próximo. Então, nesse caso, não há dúvidas. A letra E é a resposta correta. Perfeito? Detalhe, gente, em 2018, com a guerra na Síria, né, que já acontecia desde 2010, e com alguns conflitos, tensões na região do Oriente Médio, nós tivemos um grande levante de imigrantes. Particularmente a guerra da Síria, mas o conflito árabe-israelense, conflitos como, por exemplo, no Líbano, e inclusive movimentos como o Mianmar, também fizeram com que um grande fluxo de pessoas migrassem em direção à Europa. A Europa era o centro atrativo dessas pessoas. E estas pessoas que eu estou falando, você tem que tomar nota. Chamamos os perseguidos, aqueles que correm risco de morte por questões políticas, por questões religiosas, por questões étnicas, especialmente chamamos de refugiados. Então eles são diferentes de imigrantes. O imigrante normalmente é um movimento espontâneo. O refugiado não. É um movimento quase que forçado. Na Síria, muitos muitos saíram do seu país porque havia uma perseguição por oposição política. Em alguns países africanos, povos inteiros batem em retirada porque é uma perseguição religiosa. Em outros grupos, como por exemplo na região do Líbano, você tem questões de tensão por conta exatamente das questões étnico-religiosas. E evidentemente tudo isso vai acabar no mesmo denominador. As pessoas com medo da morte, evidentemente vão deixar seu território, sua terra natal. São chamados de refugiados também por quê? Porque eles vão sair, mas com a intenção de retornar tão logo o conflito acabe. Os sírios, por exemplo, são os números que mais chamam a atenção. A Síria, no começo do conflito em 2010, tinha aproximadamente 22 milhões de pessoas no seu país. E era até um país relativamente próspero dentro daquele quadro. Com a guerra civil, hoje os sírios contabilizam uma perda de praticamente 60% da sua população.
De longe, os sírios representam a nacionalidade que mais impacta nos movimentos dos tais refugiados. Eu tenho sírios em todos os países vizinhos da Síria, mas eu tenho uma grande quantidade de sírios também alocados na Europa. É bom lembrar que lá em 2018, a Europa iniciou um processo de absorção, um processo de abertura das fronteiras para esses refugiados, porque entendia que era uma responsabilidade dela, inclusive, talvez numa visão eurocêntrica novamente, não sei, mas ela abriu, na verdade, um sistema de cotas para que os países pudessem obrigatoriamente receber esses refugiados, mas só fez isso em virtude de entender que estes refugiados não são permanentes. Ou seja, tão logo a crise na Síria seja resolvida, normalmente essas pessoas voltam para o seu local de origem. O grande problema é que nesse meio período, a gente teve questões muito fortes com a Inglaterra, por exemplo. O Reino Unido não aceitou receber os refugiados, e isso gerou uma crise dentro do bloco europeu. Tanto que gerou uma crise que mais na frente a gente vai assistir o Brexit, que é a saída do Reino Unido do bloco europeu. Então isso foi muito importante e foi, de certa forma, desconcertante para a economia e para a unidade política de toda a Europa. Hoje, provavelmente, olhando para os números, olhando para as consequências da saída desse pacto econômico, a Inglaterra com certeza pagou um preço muito alto. A Europa toda, claro, saiu um pouquinho desse eixo de equilíbrio, mas a Inglaterra foi quem mais contabilizou perdas, principalmente no quesito de movimentação de mercadorias e de mão de obra, ok? Então, mas é um tema que vai ficar para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima!